Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do avanço das mineradoras internacionais nos territórios indígenas. E isso tem implicações políticas profundas, por exemplo, no empenho da aprovação do marco temporal, que nós também temos discutido. E para trazer essa discussão para vocês, nós estamos chamando duas pessoas profundamente conhecedoras dessa área, comprometidas com a questão da defesa de direitos nessa área, que eu quero apresentar agora para vocês. Quero apresentar o Tarcísio Feitosa da Silva. O Tarcísio é mestre em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. É consultor para os temas de áreas protegidas e gestão sustentável de recursos naturais, proteção e gestão sustentável das florestas tropicais no Brasil, conflitos fundiários, agrários e ambientais. É assessor da Articulação Nacional das Pastorais da Ecologia Integral no Brasil e foi homenageado com o Prêmio Goldman de 2006 pela articulação de atores que garantiu a proteção de nada menos que 6 milhões de hectares das florestas públicas tropicais da Amazônia. Tarcísio, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer contar com você. Quero apresentar para vocês também o Maurício Ângelo. Maurício Ângelo é jornalista, ele é fundador do Observatório da Mineração, que é um centro de jornalismo investigativo focado no setor extrativo, que foi criado em 2015. Ele é repórter, com centenas de matérias publicadas na minha mídia brasileira e internacional, foi eleito um dos 3 jornalistas mais relevantes do Brasil no setor da mineração, metalurgia e siderurgia, pelo Prêmio Especialistas de 2021. Também é vencedor do Prêmio de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa em 2019. É especializado em mineração, Amazônia, Cerrado, direitos humanos, justiça, lobby e crise climática. Muito obrigado também, Maurício, por estar aqui com a gente, para poder animar esse papo que precisa esclarecer os nossos telespectadores sobre essa questão. Como é que anda a tentativa de invasão dos territórios indígenas pelas mineradoras internacionais que querem explorar lá os minérios que estão hoje proibidos de serem explorados pela legislação, né? Maurício, eu queria pedir para você que começasse a nos contar um pouco dessa história a partir do trabalho que você tem feito no Observatório da Mineração. Estão ameaçadas mesmo os territórios indígenas pelas mineradoras internacionais? Como é isso? Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite do Le Monde. Boa noite, bom dia a todo mundo que for ver em outros horários. Boa tarde. Bom, sim, estão ameaçadas, Silvio. E não só, isso não começou agora, isso basicamente desde que a Constituição, né, de 88 foi promulgada, já existe essa previsão de que o Congresso tem essa prerrogativa de legislar sobre como deveria funcionar essa mineração em terra indígena. Então, você tem todo um histórico de projetos de lei com esse objetivo, desde os anos 90. O projeto de lei do Romero Jucá, inclusive, é um dos primeiros a isso. Romero Jucá, né, que é ex-senador, ex-presidente da FUNAI nos anos 80 e tudo mais. Mas o fato é que no governo Bolsonaro, de fato, desde os primeiros meses, as primeiras movimentações do Ministério de Minas e Energia, por exemplo, o governo tem se empenhado em liberar mineração e agronegócio, garimpo em terra indígena, né? Esse é o teor do PL 191 de 2020, que foi enviado por Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro de 2020, assinado pelo Bolsonaro, pelo Bento Albuquerque, que é ministro de Minas e Energia, e pelo Sérgio Moro, que na época era ministro da Justiça. Bom, esse PL, como eu mencionei, libera todas essas atividades, algumas outras também. É um libera geral, assim, literalmente, dentro de terra indígena.
e o governo tem feito as suas movimentações, o seu lobby, para tentar garantir que esse projeto não só ele seja aprovado nos moldes em que ele foi enviado, e esse lobby tem alguns atores importantes, né? Tanto, como você mencionou, os embaixadores estrangeiros, eu publiquei uma matéria recente, né, no Observatório da Mineração, mostrando que esses embaixadores, principalmente ali, tem uma comitiva grande da Europa, mas Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Inglaterra são outros países-chave, que também são alguns países-chave no setor de mineração mundial em geral. Então, houve uma grande reunião um pouco antes do PL ser encaminhado ao Congresso, e várias outras reuniões, seminários, encontros, webinars, desde então, nos anos 2020 e 2021. Né? O governo tem apresentado, digamos, esse projeto, apresentado um outro programa Mineração e Desenvolvimento, PMD, que estabelece mais de 100 metas para o setor mineral nos próximos anos. Então, é o centro da política mineral do governo Bolsonaro, que inclui também mineração em terra indígena. Então, ele tem apresentado esse programa a esses embaixadores, consultado. Executivos de mineradora participam desses encontros, então não é algo fechado. Os próprios CEOs, empresários, são voz ativa nesses encontros, nesses eventos. Tem um evento no Canadá, principalmente, PDAC, em Toronto, que é o maior evento do setor mineral no mundo, que o Brasil passou a ser patrocinador, mandar uma comitiva muito grande, onde várias dessas parcerias foram anunciadas, tanto do governo com instituições do Canadá, do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que representa mais de 80% das principais mineradoras do país, e associações do setor, com a Bolsa de Toronto e outros tipos de parceria, enfim. Então, você tem esse lobby, você tem todo o desmonte que está acontecendo na Agência Nacional de Mineração e no Ministério de Minas e Energia, todo o regramento, várias coisas estão sendo anunciadas e mudadas, alteradas, então tem acompanhado esse lobby, inclusive também com lideranças indígenas, né? Bolsonaro e os seus ministros sempre tentam reunir ali as poucas lideranças indígenas que são a favor do garimpo, para dizer que isso representa o todo, né? O que não é verdade. Nós sabemos que as principais organizações indígenas são contra o garimpo em terra indígena, como a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a COIAB, e os principais povos afetados pelo garimpo também são contra, né? Os Munduruku, Yanomami, Kayapó, Xicrim e por aí vai. Mas o Bolsonaro tem se empenhado pessoalmente nessas reuniões com o presidente da FUNAI para também autorizar o agronegócio que está previsto nesse mesmo PL. Então, só um panorama geral desse grande lobby que está sendo feito o tempo inteiro durante esse atual governo. Já é um bom começo. Eu queria pedir, então, que o Tarcísio nos conte se a mineração já existe, já está sendo violado o território indígena. Nós temos o garimpo clandestino, nós temos a presença de grandes empresas ilegalmente ou não? Silvio, boa noite, Maurício. Obrigado pelo convite, que acho que é um tema muito relevante, né? Sempre esteve violado, sempre, entendeu? Primeiro porque o nosso código de mineração ele foi criado num espaço da ditadura militar, né? No estado de exceção, onde você não podia dar opinião, onde você tinha que ficar calado diante de tantos crimes, né, e tantas violações que a gente sofreu aí, eu digo, entre 1964 até 1985, né? Vamos colocar a data de 88, que foi quando a Constituição, a gente conseguiu, né, rediscutir alguma coisa muito timidamente. O Código de Mineração, as consequências desse código, os atos, os processos, as normativas geradas a partir do código, elas nunca foram revistas. Elas nunca tiveram o que eu uso, a expressão, uma abordagem da justiça de transição sobre isso. Vou dar só um exemplo para você. Por exemplo, uma mineradora que teve o seu pedido, né, o seu requerimento, em 1976, ela continua com esse requerimento dentro da Agência Nacional de Mineração, do Departamento Nacional de Mineração na época, né, com validade até hoje. Um exemplo claro disso é o exemplo que a gente enfrenta ali na Volta Grande do Xingu,
né, entre os municípios de Altamira, Senador José Porfírio, e Vitória do Xingu, com aquilo que a gente conhece hoje como Belo San, que já foi, anos atrás, uma mineradora chamada Verena, que já foi, anos atrás, uma mineradora chamada Canópolis. Ou seja, então, os territórios indígenas sempre estiveram violados. Se você faz hoje o exercício de baixar o SIGMIG, que é uma informação que está lá geoespacializada, né, na Agência Nacional de Mineração, e cruzar com a base da FUNAI de terras indígenas, mesmo que sejam só aquelas homologadas, você vai ver uma série de sobreposições, e são sobreposições que vêm desde a década de 70. Desde a década de 70. Ou seja, o Brasil, como democracia, não fez a lição de casa de rever esses processos de mineração à luz, com a ótica da democracia. Ponto. E com o que você tem aí são violações que acontecem até hoje. Né? Uhum. O garimpo na Amazônia é uma discussão muito mais complexa. Muito mais complexa. Né? Eu vou usar uma frase aqui do Danny Clay, Aguiar, que é lá do Greenpeace, que milita nessa área. Né? Ele diz assim que muitas vezes o garimpo na Amazônia ele é a loteria do pobre. Porque essa que é a verdade, né? Ou seja, é uma loteria do pobre. Por que é uma loteria do pobre? Porque muitas vezes são os empobrecidos que moram no meio da floresta que são jogados, que são forçados a esse trabalho similar a um trabalho escravo. Agora, claro que nos últimos anos, né, todo o mercado ilícito, todo o crime organizado começou a se empoderar dessas áreas. E aí o crime organizado envolve políticos locais, envolve, né, dinheiro que vem de formas ilícitas, que precisa lavar dinheiro com ouro, né, políticos, vereadores, prefeitos. Você tem uma gama, uma organização criminosa que opera os garimpos da Amazônia. Uhum. Então, isso é muito forte. E aí tem uma série de consequências a partir disso. Né? Uma das consequências que a gente tem é a partir da legislação. A própria legislação, ela desvincula, ou seja, a legislação brasileira ela vai trabalhar garimpo como uma coisa, uma PGE, né, que são os processos de mineração, as PGLs, que é a permissão de lavra garimpeira, e a grande mineração. Essa é a primeira coisa. Por que ela faz isso? Porque ela quer gerar conflito. O governo precisa gerar conflito para abrir essas áreas para pecuária, para madeireira, né? Ele precisa fazer isso. Isso é uma estratégia, né? E hoje o impacto do garimpo é muito grande. Na Amazônia a gente tem 3 tipos de garimpo. A gente tem o garimpo de mina, que é um garimpo que vai de profundidade, que o trabalhador do garimpo é obrigado a cavar túneis profundos. A gente tem o garimpo de aluvião, que é aquele garimpo que você usa as cabeceiras de igarapés, você retira a cobertura florestal daquela área, né? Tira a primeira massa de raízes e vai minerar ali, que é aquilo que a gente está vendo agora nas imagens do Fantástico, e a gente tem um terceiro garimpo, que são os garimpos de balsa, ou dragas. Né? Esse aí a gente não tem nenhuma ideia do impacto, porque eles removem sedimentos de fundo de rios. E o impacto disso é violento. Além disso, a gente tem associado a isso o uso de uma substância, de um metal pesado, que chama mercúrio. Entendeu? Então, o trabalhador do garimpo, ele vive explorado. Eu digo assim, que qualquer missão na Amazônia de comando e controle, ela teria que vir acompanhada. O fiscal do IBAMA, o fiscal do Ministério do Trabalho, ou do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, o fiscal da Receita Federal, nesse caso, e um médico para atender a saúde dessa população que está ali. Né? E aí, claro, toda essa conjuntura acaba jogando pobre contra pobre. Acaba jogando pobre contra pobre. É isso que a gente vê hoje na Amazônia, nesse cenário, né? Nesse caso. E por trás disso, um crime organizado que lava milhões e milhões de reais. Está aí os estudos do Instituto Escolha mostrando isso agora. Né? E operações com máquinas pesadas e tudo isso. Muito bom. Quer dizer, muito bom não, nós estamos assustados com a apresentação que vocês estão dando. Maurício, qual é o tamanho dessa devastação? Eu vi que nas reportagens aí do Observatório tinha lugar com 60 mil garimpeiros. Como é isso? Na Amazônia, dentro de terra indígena, você tem alguns locais que são históricos, né, que essa situação se arrasta por décadas. Então, é importante dizer que as forças, as autoridades sabem onde esse garimpo acontece. Né? Então, você tem a terra indígena Yanomami, em Roraima,
que é a maior do Brasil, inclusive, onde lá as estimativas estão em torno de 20, 25 mil garimpeiros apenas dentro da terra indígena Yanomami. Estamos falando, claro, de uma região muito extensa, 2 vezes o tamanho da Suíça, se eu não me engano, mas, como eu mencionei o Romero Jucá anteriormente, a primeira invasão de garimpeiros lá foi na década de 80, quando teve o genocídio Yanomami. A Comissão Nacional da Verdade, inclusive, tem um relatório sobre isso, né, menciona a participação do Jucá e de outros políticos nesse genocídio, e isso vem se arrastando desde então. E atualmente tem 20, 25 mil garimpeiros lá dentro, porque tanto em função do aumento do preço do ouro no mercado internacional, então isso voltou a ter um boom de garimpo dentro de terra indígena, e o governo Bolsonaro, é claro, né, com a promessa de rever demarcações, de não demarcar mais nada, de anistiar esse tipo de crime. Então você tem situação muito complicada na TI Yanomami, na TI Munduruku, ali do Pará, em Itaituba, Jacareacanga, na Caiapó também, e no norte do Mato Grosso. São, digamos, os 3 principais pontos de garimpo na Amazônia do Brasil. E o que ele mencionou é muito importante, porque eu fiz uma matéria, por exemplo, mostrando que, fazendo um levantamento das operações de resgate de pessoas, né, os trabalhadores em garimpo nos últimos anos, eu descobri que mais de 300 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão em garimpos no Brasil. Então, você tem associado a isso uma industrialização também desse garimpo. Hoje é feito com máquinas pesadas, máquinas que custam 500 mil, 1 milhão, até 1 milhão cada máquina dessa, né? Então, você tem uma enorme estrutura por trás dessas máquinas, de empresários, de donos de DTVMs, que são as empresas que revendem esse ouro, né? O controle na cadeia do ouro brasileiro é nulo, nenhum. Então, você não tem como saber, na verdade, se o ouro que você usa na sua aliança, enfim, onde quer que seja, se ele vem de uma área, digamos, legalizada, que com uma permissão ali tudo certinho, supostamente cumprindo as leis ambientais e tudo, mas não tem como saber isso, porque é muito fácil fraudar. O crime envolvendo garimpo na Amazônia está realmente espalhado, e você tem algumas iniciativas, claro, que estão tentando mudar esse cenário, melhorar esse rastreamento, né, tanto no Congresso quanto de institutos. Ele mencionou o Instituto Escolhas, tem feito uma incidência boa em cima disso, mas, é claro, o lobby do garimpo e da mineração também, ao mesmo tempo, tenta garantir os seus interesses, e esse lobby é recebido com frequência pelo governo federal, no gabinete do Hamilton Mourão, do próprio Bolsonaro, do presidente da FUNAI, do Ricardo Salles, que chegou a mudar o seu gabinete para o Pará, né, e vazamento de operações, ou seja, os criminosos ficam sabendo antes, quando uma operação vai acontecer. Então, chegou ao cúmulo de algumas dessas operações do IBAMA, Polícia Federal, e etc., companhia, ser anunciado no próprio Diário Oficial do país. O Ricardo Salles acabou sendo afastado do governo justamente por evidenciar essa relação, né, com os madeireiros, com os mineradores. Ele estava lá no governo como ministro para fazer esse serviço junto a esse povo. Mas, ainda com você, nós estamos falando também das grandes empresas mineradoras, ou esse garimpo é de indivíduos? Como eu sempre digo, não, hoje, claro, a gente está falando de uma mineração ilegal, né? Dentro de terra indígena é ilegal, é crime, é proibido. Então, uma grande mineradora, ela normalmente ela não vai se aventurar a fazer isso. Primeiro, porque é crime. Segundo, porque não compensa para ela. Terceiro, porque os lucros dessas mineradoras já estão batendo recorde todo semestre. Ano passado foi 209 bilhões de reais que as mineradoras do Brasil lucraram. Isso no meio da pandemia, convém lembrar. Esse ano já a Vale e outras mineradoras continuam anunciando lucro recorde em função do mercado de commodities internacional, em função da alta do dólar, mesmo com pandemia, com tudo. Então, assim, não compensa para uma grande mineradora invadir uma terra indígena e extrair um garimpo ali. Então, mas você tem grandes empresários por trás desse sistema, né? Inclusive, é difícil chegar nos peixes grandes, né? Que a gente chama, é difícil chegar nos donos, realmente. Você tem, claro, eles não são muito discretos, então os políticos que apoiam essas atividades
sempre estiveram por aí, estão por aí, e você tem algumas operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e tudo, que identificam alguma dessas pessoas. Como eu disse, o garimpo se profissionalizou e virou algo realmente multimilionário. Demanda um investimento de logística muito grande, então não é mais aquela pessoa ali apenas, né, aquela pessoa simples que vai para a beira do rio ver se consegue alguma coisa. E as autoridades tentam acompanhar isso, os processos, que ainda a gente tem muito incipiente ainda a capacidade de acompanhar logo isso. mais nós vamos falar das autoridades, mas eu queria perguntar ao Tarcísio assim, e o impacto sobre as comunidades indígenas, hein? Como é que é esse impacto desse trabalho, dessa invasão de garimpeiros e de mineradores? Você está sem som. Eu vou dizer o que me preocupa agora. Os impactos são sinérgicos, né? Tem uma sinergia de impacto, tanto na questão econômica, quanto na questão social, quanto na questão cultural. Mas o impacto que me preocupa agora é o impacto da bioacumulação do mercúrio em populações indígenas. Então, para mim, isso é um impacto que a gente não enxerga, né? E a gente tem uma subnotificação na Amazônia hoje sobre isso. E você imagina que a gente tem aí décadas e décadas de emissão de mercúrio, né? E mercúrio, né, que é usado no garimpo, que os garimpeiros chamam de azogue, e a gente não tem casos de contaminação. Os 2 casos de contaminação que a gente tem hoje registrados no sistema são da Guiana. Os garimpeiros, 2 garimpeiros da Guiana, saíram da Guiana, vieram até o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, e fizeram os exames e detectaram que eles estão com presença de mercúrio acima do normal, acima do aceito pela Organização Mundial de Saúde. Agora, se a gente for pegar os artigos científicos que foram publicados em revistas científicas e que fizeram testes em humanos, nós teremos aí uma média de 30 mil pessoas com presença de mercúrio no sangue, nos seus corpos. É isso que você chama de bioacumulação? Porque bioacumulação. É um termo técnico. Sim. Conta para a gente o que é uma bioacumulação de mercúrio. O que acontece? O mercúrio, como ele é um metal que ele vai ficar no teu corpo durante muito tempo, entendeu? Ele vai ficar no teu corpo muito tempo, ele vai se bioacumulando. Você não consegue eliminar muito facilmente, entendeu? Então, ele vai acumulando isso. E ele tem uma série de consequências na saúde, nesse caso, né? Então, a minha preocupação hoje, eu digo assim, eu tive agora 4 dias atrás, uma reunião com a Procuradora da República, a doutora Manuela, que está lá em Tucuruí, no Lago de Tucuruí, entendeu? Junto com 2 pesquisadores que a gente está articulando aí uma missão para investigar mercúrio no Lago de Tucuruí. Quando a gente olhou os estudos, né, e viu onde são os pesquisadores que foram lá, os pesquisadores que foram em vários lugares da Amazônia, né, fizeram testes de sangue, fizeram testes de cabelo, e quando você joga isso no mapa, você percebe que boa parte dessas populações são populações indígenas e populações ribeirinhas. Só que isso não está no sistema, isso não está no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde do Brasil, ele negligencia essa informação, ele subnotifica essa informação. Se você juntar todos os artigos científicos que tratam de mercúrio em humanos, aí a gente vai ter uma média de 30 mil pessoas que foram testadas positivamente, vamos dizer isso, nesse caso. E isso não está no sistema, entendeu? Então, acho que a maior preocupação agora, nesse momento, é a preocupação dessa contaminação de mercúrio que a gente está vivendo hoje na Amazônia. Me conta uma coisa, como é que é? Ele come o peixe com mercúrio? Ele bebe a água com mercúrio? Como é que ele se contamina com mercúrio? Entra pela cadeia alimentar, principalmente pela cadeia alimentar, nesse caso, né? Então, o peixe tem um vínculo, porque ele se acumula nas algas come peixe menor, o peixe maior vai comendo, então o peixe que chega no nosso prato na Amazônia é o peixe que muitas vezes está contaminado. E a gente precisa identificar isso. A gente precisa mobilizar um corpo grande de cientistas e de laboratórios certificados para fazer essas testagens. A minha preocupação agora, eu vou dizer assim, Rio das Tropas, que é o limite da terra indígena, Munduruku, com os garimpos. Tanto de um lado direito do Rio das Tropas, dos afluentes do lado direito, quanto do lado esquerdo, tem presença de garimpos. As ações são feitas dentro da terra indígena. Mas os garimpos que estão na margem direita do Rio das Tropas continua operando, entendeu? E a cada 15 dias, se você baixar o dado, né, do DETER e filtrar o dado de mineração, você vai ver um garimpo novo que abriu naquela região.
Isso, garimpo de aluvião. Garimpo de aluvião, que é aquilo que a gente consegue observar pelo satélite. E os garimpos de balsa? E os garimpos de dragas, né, que a gente não consegue observar? Que estão ali no meio dos rios, jogando, né, mobilizando sedimentos de fundo e lançando material, e mobilizando material e lançando mercúrio. A gente não consegue isso, a gente não tem um estudo sobre isso. Então, o caso é bastante sério do impacto do garimpo, nesse caso. Eu não tenho dúvida, sim. Agora, claro, né, por que a gente tem esse impacto? A gente não tem uma política hoje para pequena mineração, por exemplo. Querendo ou não, qualquer sociedade, né, humana vai desenvolver usando metais. A gente se desenvolveu usando metais. E a gente precisa agora chamar a responsabilidade do governo, e chamar a responsabilidade do Estado brasileiro, e chamar a responsabilidade da sociedade brasileira para discutir que tipo de mineração a gente quer. Por exemplo, eu quero uma mineração que nem a Vale do Rio Doce, que agora é Vale, né? Eu sou do tempo da Vale do Rio Doce, lá de Marabá, entendeu? Que destruiu o Rio Vermelho. A gente tem o primeiro rio destruído na Amazônia, chamado Rio Vermelho. Que foi, hoje o rio está extremamente seco. Porque o impacto da mineração não é um impacto só direto, tem um impacto indireto também, que a gente não calcula isso. Se eu tiro a mina da Vale na Floresta de Carajás, ela está no centro da Floresta de Carajás. E aí, claro, que a imagem que a Vale vende é de uma imagem de uma mina no meio de uma floresta e a floresta preservada. Mas se eu andar 200 quilômetros no entorno, você vai ver os níveis de desmatamento, que são os municípios que têm menor quantidade de floresta em pé. E isso é um impacto indireto, é o desmatamento indireto, é o desmatamento associado a isso. E aí você vai ter toda, ou, por exemplo, na questão da violência contra os trabalhadores rurais. Agora, se você tira a mina desse cenário, você tem a floresta que volta nessa ilha. Ou seja, então a gente tem que discutir qual é a modalidade de mineração que a gente quer para a Amazônia. Perfeito. Entendeu? Não dizendo assim, a gente está aqui, a gente é radical, a gente não quer mineração. Não, eu quero discutir qual é a maneira, o jeito de fazer mineração na Amazônia. E que seja uma mineração que não tenha tanto impacto, que gere tanta pobreza que a gente tem hoje na Amazônia. Você está levantando a bola para o Maurício. Eu queria trazer para vocês que o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que, aliás, é um almirante de esquadra, né? Ele apresentou o Programa de Mineração e Desenvolvimento em 2020, que é uma espécie de abrir a porteira para as empresas mineradoras, essas sim, legalmente, entrarem, então, nos territórios indígenas, né? Maurício, esse programa de governo Bolsonaro para abrir essas fronteiras está contando com apoio internacional, como você já mencionou, embaixadores que defendem as mineradoras estrangeiras para entrarem aí. Quer dizer, o que esse programa de mineração e desenvolvimento tem de diferente do que era a legislação mencionada pelo Tarcísio, que vem da ditadura? Vamos lá. Esse programa, quando ele foi lançado, inclusive, aquela coisa, né? O governo, você vai olhar o programa, vai olhar as metas, tudo muito genérico, né? Essas metas muito genéricas, sem muita base técnica. Então, na época, eu fiz uma matéria com alguns documentos que eu obtive via Lei de Acesso à Informação, mostrando que o setor mineral, as associações representativas das mineradoras ditaram essas metas, né? Porque os documentos mostram isso. O governo fez uma consulta aberta, basicamente assim, gente, o que vocês querem? Né? O que é interessante para vocês? A gente quer isso, 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 isso. O governo pegou isso e colocou dentro do programa, colocou metas, né, dentro desse programa por setores. E esse programa que está sendo discutido, apresentado, como se vai alcançar essas metas, né? E essas reuniões com embaixadores estrangeiros faz parte disso. Isso é nítido, é público, é transparente. O governo cita essas reuniões como se for dentro do eixo desse programa. Então, para você alcançar essas metas, você precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, disse muito, né, que a mineração vai ser importante para essa transição energética do mundo, para essa matriz energética, né, mudar para uma coisa mais verde, entre aspas. As mineradoras estão
surfando nessa onda, como se a mineração não tivesse nenhum impacto direto e indireto, como já foi mencionado aqui. Então, por exemplo, o governo brasileiro fez uma parceria, um grupo de trabalho com a Embaixada Americana para discutir o que se pode ser feito dentro desses minerais considerados críticos, essenciais, níquel, cobre, próprio minério de ferro, tudo hoje no Brasil é considerado estratégico essencial em termos de minerais. Então, assim, ao mesmo tempo em que você vê muito na mídia dizendo porque o governo Biden bate no Bolsonaro sobre a questão da Amazônia, desmatamento, ao mesmo tempo eles estão trabalhando juntos num grupo de trabalho para tentar suprir essa demanda de minerais críticos, deve aumentar 500% nos próximos anos, e o Brasil vai ser um dos países que vai suprir essa demanda. Então, como que será feito isso? De que maneira, né? Há uma discussão bastante ampla e grande sobre a possibilidade de se minerar de maneira razoável, adequada, porque, bom, a mineração industrial tem um longo histórico no Brasil e no mundo de toda sorte de violação de direitos humanos, contaminação do meio ambiente, de crimes que foram cometidos, que não são poucos. É difícil, eu não sei te dar um exemplo de uma mineração no Brasil ou fora do Brasil, de escala de médio porte, grande porte, que foi feita ou que está sendo feita de maneira razoável, aceitável. Então, nós realmente precisamos, de fato, discutir qual o modelo que nós queremos. E o governo Bolsonaro, não só através desse programa, dessas reuniões, esses anúncios, que já, repito, os próprios executivos de mineradoras participam dessas reuniões. Então, o Ministério de Minas e Energia e a ANM viraram despachante de mineradora. As mineradoras dizem o que querem, o governo trata de executar. Na parte de financiamento, que o BNDES tem aumentado sua participação com bilhões de reais para projetos minerais, abrindo novas áreas, são mais de 30 mil novas áreas que a ANM quer abrir no país nos próximos anos, já está abrindo em leilões, 30 mil novas áreas. Né? A previsão de investimento é mais de 40 bilhões de dólares para os próximos anos. Então, você vê que há nitidamente todo um movimento caminhando nesse sentido. E isso é feito, como o PL do licenciamento mostra, como uma parceria que a ANM tem com a OCDE, por exemplo, que o Brasil quer tanto entrar. A OCDE tem uma parceria com a ANM, vão apresentar um relatório agora, no fim do ano, para passar uma guilhotina regulatória no setor mineral. E esse termo não é meu, esse termo é de um diretor da ANM, que comentou isso ano passado, fiz uma matéria sobre isso. Então, você imagina se é razoável, interessante para o país, do ponto de vista socioambiental, passar uma guilhotina regulatória, aspas, num setor que já sofre, né, um lobby tão grande, tão violento, permanente, uma proximidade tão íntima do governo federal com as mineradoras e os lobistas do setor. Será que isso é bom? Eu desconfio que isso não está sendo feito, no mínimo, com um debate adequado. Guilhotina regulatória é a mesma coisa que o liberou geral, né? Aí o passar a boiada. O que quiser. Então, vamos ver se a gente consegue ter uma perspectiva positiva. Tarcísio, é possível a recuperação dos territórios? É possível limpar o mercúrio dos rios? É possível uma nova política pública que faça da mineração uma coisa sustentável? Tá sem som. Desculpa, gente, é que eu acabo. Eu vou te dar, Silvio, a mesma resposta que eu dei para o Dallas, que é o procurador da República lá de Itaituba, né, que abriu um procedimento sobre a questão do mercúrio, a contaminação do mercúrio. Eu disse assim, Dallas, né, esse teu procedimento é um procedimento ad eternum. Esse procedimento vai ficar aí durante uns 100 anos, porque a gente vai levar no mínimo 100 anos para saber onde está essa contaminação maior concentrada, como é que a gente vai remediar essa área e como é que a gente vai recuperar isso. Entendeu? Então, não é um processo simples que a gente vai enfrentar, vamos plantar uma árvore ali. Não, eu preciso saber onde é que está essa concentração e qual é os índices dessa concentração na natureza. Eu preciso identificar, eu preciso remediar isso, eu preciso recuperar essa floresta. Entendeu? E imagina só o rio Cateté, ali onde a onça-puma, que é, né, da Vale, contaminou o rio inteiro.
O Rio inteiro. O povo Cateté não pode mais beber água do Rio Cateté. Os Xicrim, né? Os Xicrins ali da terra indígena Cateté. Entendeu? Ou seja, eu acho que ou a sociedade brasileira retoma uma discussão muito séria sobre o que nós queremos como mineração no Brasil, e aí pensar pequena mineração, pensar média mineração e pensar grande mineração, ou então a gente está fadado a sofrer, entendeu? O que outros países já sofreram. Eu acho que a nossa democracia é uma democracia muito jovem, e uma democracia que precisa aprender com a experiência de outros, nesse caso, né? Eu acho que a gente precisa, por exemplo, eu fui técnico do Ministério Público no Estado do Pará entre 2011 e 2017. Você sabe quantas vezes saiu um procedimento de mineração dentro da Agência Nacional de Mineração para ser analisada pelo Ministério Público? Quantas vezes o Ministério Público fez cópia disso? Só uma vez, que foi o caso da Belusam. Eu lembro que a gente levou, acho que 1 ou 2 caminhonetes para pegar todo o processo na íntegra de Belusam para analisar. Entendeu? E o processo de Belusam é uma coisa mais ridícula que tem no mundo. É a coisa mais ridícula que tem no mundo. Primeiro são mapas disco voadores. Entendeu? Sabe o que é mapa disco voador na Amazônia? É assim, ele vai assentar onde você quiser. E como eu digo, ou seja, é lá na década de 70. Como a gente não fez o nosso papel de democracia, de pensar a justiça de transição para o setor minerário também, como para outros setores, né, nós estamos sofrendo essa consequência, nesse caso. Né? Se você pegar ali, por exemplo, a região de Juruti, onde tem lá tem uma grande mineradora que trabalha com bauxita, né? É a mesma situação. As comunidades tradicionais estão em pé de guerra o tempo todo com essa mineração. Tem uma possibilidade. A primeira vez que eu vi uma tentativa de diálogo entre o setor, uma empresa madeireira e uma comunidade foi ali em Juruti. Porque a comunidade falou o seguinte: nós estamos sendo impactados porque rasgou uma estrada no meio do território tradicional, né, que é o PAX Pai Lago Grande, se eu não me engano, ou não, Juruti Velho, lá, rasgou a estrada, e eles começaram a minerar dentro do território tradicional. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o INCRA e a Alcoa foram chamados para fazer um acordo. Foi a primeira vez que se fez uma análise dos impactos e de valorar esses impactos. Entendeu? Que a mineradora estava fazendo dentro de um território. Claro, não dá aqui para dizer qual foi o valor desse impacto, mas foi um valor muito grande. Agora, é claro, né? Teve um cientista que ajudou a pensar nisso, né? Um grande professor dessa área, entendeu? Em fazer o que a gente chama de EPD, né? O estudo de perdas e danos dessa área. Né? Lá. E foi muito interessante. Quando acabou essa história, as outras mineradoras começaram a questionar o Alcoa. Por que a Alcoa começou a abrir essa discussão? Por que a Alcoa começou a abrir essa possibilidade? Veja só o nível que a gente tem hoje do setor mineiro. É um setor atrasado, muito, muito atrasado. Entendeu? É selvagem, né? Não é atrasado. É predador. Predador. É um predador. É um setor Porque você veja, Mariana, Brumadinho, poderiam ter sido evitados. Era só investir um pouco mais nas barragens, né? Claro, e em vez disso, eles assumem o risco. Assim, a gente não quer dizer que a mineração não é importante. A mineração é importante para desenvolver qualquer sociedade. Entendeu? É importante. Então, agora, não dá para fazer essa mineração predatória que a gente tem hoje, na Amazônia, principalmente na Amazônia. Mas, Maurício, essa predação é um know-how internacional, né? Porque até onde eu sei, o Canadá, por exemplo, está oferecendo a sua habilidade de invadir terras indígenas, a sua história, de suporte de know-how para as mineradoras no Brasil. É isso mesmo? Sim, é importante pegar esse gancho porque, bom, os povos indígenas têm direito à consulta livre, prévia e informada, né? Da Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário, confirmado em lei, pela, enfim, Declaração de Direitos Humanos, tem várias, a própria Constituição do país, enfim. Mas isso não acontece, basicamente, como ele acabou de dar um exemplo, no caso das mineradoras. Eu entrevisto povos indígenas, lideranças indígenas que o tempo inteiro me contam: olha, nós não fomos ouvidos,
nosso protocolo de consulta não foi respeitado, o projeto seguiu avançando sem qualquer diálogo. A Belo-San, que ele já mencionou, negou, inclusive, que existisse povos indígenas ao redor do empreendimento. Aí começa uma discussão, mas está 10 quilômetros da terra indígena, 20 km, 30, porque a lei diz que... Mas os impactos diretos e indiretos que você tem numa comunidade? O Aimiri-Atroari, por exemplo, do Amazonas, que vem desde a época da ditadura, a maior mineradora de estanho do país, uma das maiores do mundo, está ali, colada na terra indígena, que pega esse estanho e leva para São Paulo para fundir. E no caso do Canadá, que você mencionou, sim, lembrando, o deputado Alceu Moreira, que é um ruralista, ele tem um projeto de lei para que o Brasil desista oficialmente de ser signatário da Convenção 69 da OIT. Então, essa consulta que já não é respeitada vai deixar de fazer parte do âmbito aí oficial, digamos, do país. Ou seja, vai ter mais uma desculpa legal. Olha, nem isso a gente tá respeitando mais. Já não respeita, agora vai ser bagunça completa. E o Canadá e outros países, que é mencionado como exemplo, o que é? Eles querem aprovar o projeto de lei e sempre diz, não, porque em outros países é autorizado mineração dentro de terra indígena e funciona muito bem. É maravilhoso, bacana, super... O Canadá, país desenvolvido, né? Olha que exemplo legal. A maioria das mineradoras... O Canadá é tanto o centro financeiro da mineração internacional, quanto você tem várias mineradoras do Canadá atuando no Brasil. E estou fazendo uma série de matérias recentes, justamente mostrando como que funciona a mineração em terra indígena no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile e na Austrália, que são países-chave, e lá acontece a mesma coisa que aqui, já acontece mesmo sem uma lei aprovada, ou seja, os povos indígenas não são ouvidos, a consulta prévia não acontece, quando acontece é meramente protocolar, não tem poder de veto. Em muitos desses países, os indígenas acabam sendo obrigados a aceitar os acordos que são oferecidos. Porque imagina, qual o poder de barganha de um povo indígena? Isso são as próprias lideranças que diz, está na matéria, né? Que você chega uma grande mineradora na sua comunidade ali, no Canadá, nos Estados Unidos, por exemplo. Comunidade ali razoavelmente pobre, sem muito recurso, inclusive judicial, para competir com um batalhão de advogados de uma grande mineradora, para entender toda a parte técnica, né, que é um setor extremamente técnico, você acaba aceitando acordos extremamente desvantajosos. Em muitos desses países, Estados Unidos, Austrália, Canadá, acordos históricos que foram feitos com os povos indígenas foram completamente desrespeitados. Então, além do esbulho colonial, da invasão e tudo, acordos antigos de séculos passados, mesmo de décadas passadas, não foram respeitados. Então não existe nenhum modelo. Eu não conheço, se alguém puder me apresentar, ficarei feliz de conhecer. Não conheço nenhum modelo de mineração em terra indígena no mundo que funcione bem. Então, esse argumento de que tem países modelo, primeiro, não se aplica, não é verdade. Você tem um rompimento de barragem no Canadá, por exemplo, 2014, que afetou a terra indígena, porque quase toda a mineração do Canadá é feita em terra indígena. A própria Vale tem uma mina no Canadá, bom lembrar, comprou alguns anos atrás uma empresa lá, uma mina lá. Então, assim, você não tem bom exemplo para dar nesse setor. As leis realmente são ditadas contra, né, os povos indígenas, que, como eu disse, tem uma capacidade de enfrentar esse poder econômico, jurídico e político de lobby. É muito complicado você conseguir enfrentar isso. Estamos tocando no tema da autonomia dos povos indígenas, né, Tarcísio? Eu acho que tem dois temas grandes nessa questão, né? Essa questão da consulta dos povos, né, da oitiva dos povos, que aí é decisiva nisso, né? Os povos têm direito a dizer se sim ou não, né? E a outra questão do marco, né? Do marco temporal que nasce hoje, né? Toda vez que me chamam para discutir o marco temporal, eu falei assim, olha, o marco temporal é voltar no passado. Em 1513, nós tínhamos um documento chamado El Requerimento. O El Requerimento era o seguinte, né? O rei de Portugal, o rei da Espanha, mandava um emissário para qualquer terra, em qualquer lugar, entendeu? Aí o cara descia da sua nau e lia um documento dizendo: em nome do Papa, da Igreja, não sei o que, nós estamos aqui declarando que essa terra é nossa.
E se vocês, de alguma forma, reagirem, nós temos permissão, em nome de Deus, do Papa e não sei de quem mais, para destruí-los, para matá-los, para, né, para praticar o genocídio. Era a permissão do genocídio. Né? O que a gente tem um marco temporal hoje é o requerimento contemporâneo. Né? É a barbárie contemporânea. Né? É retomar 1513 com o documento do jurista que era João Lopes, né, de Palácio Rubens, que foi o cara que criou esse texto. Olha só, né, é a mesma concepção, não tem isso. Né? Agora, claro, ou seja, a gente tem que entender que se a gente quiser evoluir como sociedade, ouvir os povos tradicionais, ouvir os povos indígenas, ouvir as comunidades quilombolas no Brasil, elas são a base de qualquer democracia. É a base de qualquer democracia. Manter um diálogo de boa fé com essas populações é a base da nossa democracia. Se não for isso, a gente está num estado de barbárie. É claro o estado de barbárie, né, que a gente tem hoje. Tá. Olha, nós já passamos por muitas dificuldades e um diagnóstico terrível, né? E nós estamos entrando num processo que daqui a um ano vamos ter eleições presidenciais, eleições para renovar o Congresso. Eu queria aproveitar os últimos minutos que restam no nosso programa, o papo foi bom, mas já está acabando, né? Para que vocês nos deem indicações. O que um novo governo precisa fazer nessa área? Eu queria que vocês dois fizessem algumas considerações a respeito disso, como uma despedida, vamos dizer assim, no nosso programa. Talvez 2, 3 minutos cada um. Né? O que o novo governo precisa fazer para enfrentar essa barbárie, como o Tarcísio acabou de qualificar, a forma predadora da ação do garimpo e das mineradoras nos territórios indígenas? Quem que quer começar? Eu posso falar. Bom, primeiro, Silvio, eu espero que tenha eleição no ano que vem, né? Que nem essa garantia, entre aspas, nós temos. Considerando que teremos eleição para o novo presidente, novos deputados e tudo mais, é bastante complicado, porque, veja, primeiro eu teria que passar um pente fino, né, em todo esse regramento que está sendo mudado, como eu disse, dentro da Agência Nacional de Mineração, dentro do Ministério de Minas e Energia, na lei, no PL do licenciamento, que já foi aprovado na Câmara, né, por mais que eles tenham deixado algumas questões de mineração de fora, mas de modo geral já é muito ruim, e a tendência é piorar ainda um processo de licenciamento que é cooptado por mineradoras, tanto a nível federal quanto a nível local. Lembrando, em 2014 foi a última eleição em que a doação direta, né, de empresas a políticos era autorizada ainda. Mineradoras doaram mais de 100 milhões de reais para políticos naquela oportunidade. Só a Vale doou mais de 80 milhões de reais. E esses políticos continuam aí, porque boa parte deles foi reeleito, né? Foram reeleitos. Então, não é coisa que se esgotou. Por mais que a lei tenha mudado, hoje você na empresa não pode doar diretamente. Alguém acha que as empresas deixaram de ter uma proximidade com esses políticos? Como exemplo, o Arthur Lira, presidente da Câmara no momento, ele recebeu doação de uma empresa de táxi aéreo que atende a garimpeiros na Amazônia. E ele continua voando em jatinhos dessa empresa, eventualmente, até hoje. Então, qual será que a independência que o Arthur Lira tem, que é unha em carne com o Bolsonaro, que ele tem para pautar ou não esse PL 191, ou o PL de licenciamento, ou o PL 490 que está em andamento? Ele e tantos outros políticos que receberam dinheiro de mineradoras ou de empresários ligados ao garimpo, por aí vai. E o mais complicado disso tudo é que, de fato, o governo Bolsonaro é um liberou geral, mas, historicamente, a mineração sempre esteve próxima do poder. Então, eu acho que, claro, considerando que consigamos eleger alguém razoável, que não seja tão vinculado às mineradoras como esse governo acho que passar um pente fino nessa legislação e nessas normas, tudo isso que foi ainda, já era ruim, ficou pior. Foi facilitado, acelerado, simplificado, vai ser um bom trabalho para começar. Muito bom. Tarcísio. Eu já vou agradecendo aí para a gente se despedir, que acho que está nos momentos finais, né? E aí, Silvio, Ângelo, foi muito bom esse debate com vocês.
eu teria algumas coisas para dizer tranquilamente. A primeira coisa é que qualquer governo que se eleja, e espero que seja um governo que tenha afinidades com a democracia, faça o exercício da justiça de transição. Porque a gente ainda tem o DNA da ditadura militar, do estado de exceção, ainda está nas nossas leis, ainda está nos nossos procedimentos. E, principalmente, no Código de Mineração do Brasil. Ou seja, as células cancerígenas da ditadura militar do estado de exceção ainda permanecem no Código de Mineração. Então, a gente precisa... E nas consequências do Código. Ou seja, naquilo que foi o resultado desse Código. Então, a gente precisa repensar isso e fazer uma quimioterapia democrática para dentro do Código de Mineração. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, né? A terceira coisa, né? O terceiro movimento que a gente tem que fazer, uma coisa que o Ângelo já chamou a atenção, é a gente chamar o setor financeiro para discutir responsabilidades. Porque quem investe nesse tipo de coisa, nesse tipo de predação, precisa ser responsabilizado. E eles não são responsabilizados. O BNDES precisa ser responsabilizado por Belo Monte. Tem 100 quilômetros de rio que secou. O BNDES precisa ser responsabilizado pelo desmatamento na Amazônia. O crédito rural e o plano safra são aquilo que incentiva o desmatamento e a destruição na Amazônia, nesse caso, né? E eu acho que a outra coisa que eu digo sempre, e até já anunciei nas minhas redes, é a gente ter um primeiro indígena indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então, essas são as minhas considerações finais nesse momento. Agradeço muito o debate com vocês, é muito bom esse momento a gente refletir sobre isso e discutir sobre isso. Nós é que ficamos felizes de contar com vocês. Você queria falar alguma coisinha? Só uma coisa para não perder esse gancho importante, que ele mencionou o Código de Mineração, Silvio, e, bom, isso foi uma coisa que o Temer tentou mudar, né, acabou não conseguindo. Teve os deputados na época, boa parte deles também financiados por mineradoras, o Temer acabou mudando o MP, né, e depois decretos, várias regras do setor mineral, mas o Código de Mineração está sendo estudado neste momento para ser alterado novamente. Há um grupo de trabalho de deputados que está se debruçando sobre o Código de Mineração. Então, assim, tudo indica que até o fim desse ano e ano que vem podemos ter um novo Código de Mineração, podemos ter esse PL 191 aprovado, podemos ter outros desses projetos de lei que eu mencionei já aprovados. E a partir disso fica muito mais complicado com um novo presidente, se estiver disposto a alterar isso, dependendo do Congresso que foi eleito, que do nosso histórico não é bom, conseguir reverter tudo isso novamente, que acabou de ser modificado. Então, considerando que nada disso avance, que seria praticamente um milagre, já seria razoável. Se for tudo isso aprovado, acho que o desafio para nós, enquanto sociedade, é ainda muito maior. Mas vamos seguir debatendo, como esse debate aqui é parte disso, debatendo, lutando, explicando, mostrando. Eu, como jornalista, tentarei continuar fazendo isso e todos nós, claro, podemos contribuir com esse debate para que as coisas não avancem sem freio nenhum, né? Olha, em todas as áreas, quer dizer, o nosso debate é trazer a democracia, iluminar os processos e fazer um controle democrático, vamos dizer assim, e uma nova regulação, né? Isso também com a mineração. Eu quero agradecer muito ao Tarcísio Feitoras da Silva e ao Maurício Ângelo por esse excelente papo e agradecer também a você que nos acompanhou até agora, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.